Mais uma vez, prezados irmãos, nós iremos continuar a palavra de Deus e nós queremos finalizar esse assunto com um resumir, mostrando a relação que existe entre a justiça imputada e a justiça comunicada. Nós mostramos que a justiça imputada ela é a base e a justiça comunicada ela é um desenvolvimento. Uma depende da outra, que não podemos pregar uma separada da outra. Ela não nos veio separada, foi um conjunto completo que foi enviado em 1888. Mas antes nós iremos orar, pedir o auxílio e direção do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, ó Pai querido, nos ajoelhamos perante a sua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Queremos mais uma vez pedir a sua direção, que o Senhor envie seu Santo Espírito para que venha iluminar nossas mentes, venha ungir meus lábios, que venha me conceder tua graça para concluir, Senhor, essa palestra e que a mesma, Senhor Deus, seja para a edificação de tua igreja, para o despertamento do teu povo. Abençoe-nos, ó Deus, em Cristo Jesus te oramos. Amém. Pois bem, irmãos, a justificação imputada, a justiça imputada, que fique claro, ela não é a cura completa para o ser humano. Ela não é a cura completa da alma, mas sim a porta de entrada para o pecador arrependido alcançar restauração total por um processo chamado santificação. Só quando completamente curado, depois de o pecado ser removido do caráter, pode ele ter acesso ao céu, ou seja, ser glorificado e ser trasladado. Então a justiça imputada, ela não é a cura completa. A cura completa chama-se santificação. Então, no processo de santificação, Deus ele quer eliminar todo o pecado do meu e do teu caráter. A glorificação ela não vem remover pecado do nosso caráter. A glorificação ela vem transformar nossa natureza pecaminosa em uma natureza santa. Irmãos, o livro de Daniel mostra que quando aqueles 3 hebreus eles foram lançados na fornalha ardente e ali Nabucodonosor pediu que fossem tirados da fornalha, e Nabucodonosor chegou e disse: não há nem cheiro de fumaça em sua roupa. Ou seja, não havia escória, não havia nada a ser queimado naqueles homens. Eles eram 100% santos. Eles eram puros. Não havia escória neles. Então, da mesma forma, irmão, ao sair o decreto dominical, iniciar o pequeno e o tempo de angústia de Jacó, o verdadeiro povo de Deus, não vai haver pecado neles, não vai haver cheiro de fumaça, porque a fornalha ardente, ela não vem remover nossos pecados. Certo? Então, que fique claro que nós precisamos alcançar essa completa vitória sobre o pecado em 2 processos que se chama justiça imputada e justiça comunicada. Sendo que a justiça imputada é a base, o alicerce, e a cura completa vem pela justiça comunicada, que é a chamada santificação. Quantos entendemos seu pleno significado? O verdadeiro cristão participa de uma experiência que traz santidade. Fica sem mancha de culpa na consciência ou nódoa de corrupção na alma. A espiritualidade da lei, com seus princípios restritivos, penetra em sua vida. A vontade de Deus tornou-se sua vontade, pura, elevada, refinada e santificada.
Seu semblante revela a luz do céu. Seu corpo é um templo apropriado para o Espírito Santo. A santidade adorna-lhe o caráter. Deus pode ter comunhão com ele, pois a alma e o corpo estão em harmonia com Deus. Isso está em Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 909. Santificação significa comunhão habitual com Deus. Santificação da alma pela operação do Espírito Santo é a implantação da natureza de Cristo na humanidade. Irmãos, o que Deus realizou na vida de Jesus Cristo é o mesmo que Deus quer realizar na tua e na minha vida. Quando Deus enviou a Jesus Cristo aqui na terra, que ele nasceu do ventre de uma mulher e que ele se encarnou, Deus queria nos ensinar uma lição. Se nós, às vezes a gente pergunta para as pessoas por que Jesus veio fazer aqui nessa terra, as pessoas dizem, vem morrer por nós. Não, essa não foi a lição primária. A lição primária foi Jesus Cristo, ele veio nos mostrar, nos ensinar como condenar o pecado na carne. Como vencer o pecado. Ou seja, a natureza humana de Jesus Cristo foi a tua e a minha natureza. A divindade de Jesus, a divindade do Pai, foi que operou, realizou tudo aquilo que ele nos deixou como exemplo. Houve uma encarnação. A divindade realizou na humanidade. A humanidade de Jesus Cristo era apenas uma luva, enquanto a sua divindade era a mão. Era a mão na luva que realizava as obras. Ele falou, não eu, mas Cristo. Não estou aqui para fazer minha própria vontade. E mais uma vez o pastor Wagner diz que Deus quer realizar a mesma obra que realizou há 2000 anos atrás em nossas vidas. Deus quer de novo habitar dentro de nós. Ele quer realizar dentro de nós, em nossa humanidade, o que ele fez há 2000 anos atrás. Certo? Então, a natureza pecaminosa ela não é um pecado, ela não impede de Deus realizar essa obra. O que impede de Deus realizar essa obra em mim e em ti é a minha e a tua vontade. Se nós colocarmos a nossa vontade em desarmonia com a vontade de Deus, então ele não pode operar. Então, santificação é Deus realizando, é Deus de novo. O apóstolo São Paulo fala, Deus em nós. Mais uma vez, Deus quer unir a divindade com a humanidade. Deus quer unir a divindade com a humanidade. Deus quer mostrar para o universo, quando a divindade se une com a humanidade, o que é capaz de realizar. Isso que ele fez há 2000 anos atrás. Ele fez uma demonstração. Jesus Cristo justificou o caráter de Deus. Ele mostrou que a humanidade, unida com a divindade, ela pode todas as coisas. Ela vence o pecado na carne. Ela condena o pecado na carne. Essa é a maior lição que a humanidade de Jesus Cristo veio nos dar. Veio nos trazer. Ele veio nos mostrar como vencer o pecado na carne. Que até então nunca ninguém tinha conseguido viver uma vida de perfeição. E ele veio mostrar, olha, dessa forma que se faz. Certo? O que Deus realizou na vida de Jesus Cristo é o mesmo que ele quer realizar na minha e na tua vida. A divindade de Jesus Cristo ela nunca interferiu, Jesus Cristo nunca permitiu que sua divindade realizasse alguma coisa. Essa foi uma luta. Às vezes, no passado, quando eu entrei na igreja, eu ficava me perguntando, mas Jesus Cristo operou aqueles milagres, multiplicou aqueles pães, curou aqueles cegos e aleijados. Eu não entendia a mensagem, eu falava, mas ali foi sua divindade ou foi a sua humanidade? Foi a sua divindade ou foi a humanidade? Hoje eu entendo que foi a divindade do Pai na sua humanidade.
E Ellen G. White diz que o mesmo que Deus operou na vida de Jesus Cristo, Ele quer operar hoje em nossas vidas. Ele quer realizar através de nós. Ela diz mais. Agora sabemos se a santificação, regeneração para uma vida nova, implantação da natureza divina em nossa humanidade, e ser esta experiência o único caminho para o céu. Devemos entender a relação entre justificação e santificação, bem como a relação entre santificação e imortalidade. Justificação significa a salvação de uma alma da perdição, para que obtenha a santificação, e mediante a santificação a vida do céu. Justificação significa que a consciência purificada de obras mortas é colocada onde pode receber a bênção da santificação. E a santificação habilita a alma a receber o finalizador toque da imortalidade. Encontra-se em Comentário Bíblico Adventista, volume 7, 908, e Testemunhos Seletos, Testemunho para a Igreja, volume 2, 355. Vamos ler Mensagens Escolhidas, volume 1, página 366 e a página 367. Homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto comete pecados conhecidos, ou negligencia conhecidos deveres. Deus requer completa entrega do coração, antes que possa ter lugar a justiça. E para que o homem conserve essa justiça, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé, que opera por amor e purifica a alma. A justiça de Cristo, que é a sua obediência, imputada e comunicada ao homem, ela precisa ser retida. O homem precisa colocar a sua vontade ao lado da vontade de Deus e operar junto com Deus. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça. E esta o pecador deve à lei. Mas é ele incapaz de apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo. E o Senhor lança a obediência de seu Filho a crédito do homem, do pecador. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. Então, irmãos, essa é a verdadeira compreensão que Deus tem para a sua igreja. O que significa justiça imputada e justiça comunicada. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações, como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Diz mais. Se este primeiro passo, que é a justiça imputada, fosse o único requisito para a nossa salvação, então diríamos que hoje o que é ensinado lá fora, o que é ensinado dentro da nossa igreja, está correto. Mas a justiça imputada não é a cura completa da alma. E ainda mais, Cristo mudará o coração, nele habitará pela fé e contínua submissão de nossa vontade. Deveis manter essa ligação com ele, enquanto isso fizerdes. Ele operará em vós o querer e o efetuar, segundo o seu beneplácito. Assim, obrando Cristo em vós, manifestareis o mesmo Espírito e praticareis as mesmas obras, obras de justiça e obediência. Nosso único motivo de esperança está em sermos imputada a justiça de Cristo.
e naquela justiça produzida pelo seu Espírito, a operar em nós e por nós, que é a santificação, onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas. Aí existe fé. A fé que opera por amor e purifica a alma. Por esta fé, o coração é renovado à imagem de Deus. Caminho a Cristo, página 54. Então, Deus vem nos mostrando que nós necessitamos tanto da justiça imputada como da justiça comunicada. A justiça comunicada, a santificação, é o meio que Deus usa para eliminar todo rastígio de pecado do teu e do meu caráter. Que Deus, irmãos, possa nos abençoar, que nós possamos, pela graça de Cristo, se assim o quisermos, lançar mão da justiça imputada e comunicada de Cristo. Nós precisamos nascer de novo, irmãos. Nós precisamos nascer do Espírito Santo. Nós precisamos nascer de novo. A natureza de Cristo, ela precisa ser implantada em nós. A sua mente, ela precisa ser fundida em nós. Nós precisamos receber a sua mente, a sua natureza. A mente de Cristo, a sua natureza, ela vai realizar, ela vai mostrar para o universo inteiro o que Deus pode realizar em um homem com natureza pecaminosa. Mais uma vez, Jesus Cristo quer fazer essa demonstração. Ele fez há 2000 anos atrás. Agora ele quer fazer não apenas numa pessoa, mas ele quer fazer e vai fazer em um grupo seleto, que a Bíblia diz que aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não os que dizem que guardam, mas os que guardam. Então, que nós possamos ter a compreensão e daqui para frente entendermos que nós não nascemos como laodiceanos, que essa igreja não foi gerada como uma igreja miserável, desgraçada, pobre, cega e nu, que essa igreja nasceu como uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja gloriosa. Ela nasceu no estado de Filadélfia. E somente quando ela entrou completamente em 1859 no estado de Laodiceia, ali sim, ela perdeu todas as bênçãos espirituais. E agora em 1888, Deus de novo trouxe a essa igreja, enviou por meio dos 2 pastores as bênçãos que a igreja, que aquela liderança havia jogado por terra. Então hoje nós estamos destituídos do ouro provado no fogo. Nós estamos destituídos do colírio. Nós estamos destituídos das vestes de justiça. Esses 3 elementos é que formam as 3 mensagens angélicas. É que formam o evangelho eterno. Que é a justificação pela fé. Então que nós venhamos clamar, nos esvaziar, e assim Cristo vai realizar a sua obra em nossas vidas. Em Cristo Jesus eu agradeço a Deus por tudo, hoje e para sempre. Amém. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, lhe sou muito grato, Senhor, por ter me dado a graça e o privilégio de apresentar Tua palavra, essa mensagem de esperança e salvação, mostrando a nossa história, falando um pouco do que aconteceu com a nossa igreja, de como ela surgiu, o que ela era, o movimento que o Senhor levantou, mostrando que foi, a Tua palavra comprovou e mostrou que foi um movimento puro, o movimento que estava pregando as 3 mensagens angélicas, o movimento que compreendia e pregava o Evangelho eterno. Mas, Senhor, devido à nossa cegueira, devido à nossa própria escolha, nossa vontade, escolhemos entrar num estado de miséria.
E o Senhor, mais uma vez, estende o braço, estende a mão para nos tirar do estado de Laodiceia. Porque o Senhor diz que a igreja de Laodiceia, que todo laodiceano vai ser vomitado. Então o Senhor nos pede para sair do estado de Laodiceia, não da igreja de Laodiceia, não do templo de Laodiceia, mas do estado miserável em que nos achamos. Que nós venhamos, Senhor, sair de toda essa apostasia. Dai-nos o teu poder para sairmos dessa apostasia. Porque nós estamos em apostasia como igreja. Nós não temos apostasia. Mas como igreja, como organização, nós estamos em apostasia. Pedimos a tua graça, Pai, para sairmos desse estado em nome de Jesus. Amém.